Estou com Covid. Chega lá. Você vai para o hospital para fazer o quê? Para tomar o quê? Você não tem nenhum remédio comprovadamente científico. Pedagógica para o Brasil. Ela foi pedagógica porque ela fez com que a gente enxergasse um Brasil que estava camuflado no pós-ditadura. E esse é o país da lei da anistia, sabe? É o país que não quer olhar para o histórico de autoritarismo, de racismo, de misoginia, de violência, de autoritarismo, de golpismo, de elitismo. Depois tivemos a Constituição de 88, progressista e tal, o governo Fernando Henrique, caminhamos olhando para frente, esquecendo esse passado. Bolsonaro emerge, eu disse, do esgoto, minha mãe ficou, não diga isso que a mãe de Bolsonaro vai ficar chateada. Ele tem mãe, meu filho, então eu peço desculpa à mãe dele, mas que emerge desse lugar terrível da história do Brasil, para que vejamos que o Brasil também é isso. Mas quando eu digo que eu sou otimista, é porque eu tenho certeza que nós agora, depois que olhamos para isso, entendemos que nós não somos isso apenas, muito pelo contrário, que nós somos muito mais do que isso. E que o Brasil que queremos ver é o outro. É o que também somos, o Brasil progressista, diverso. E aí, Bolsonaro ladrão? Vocês são tudo ladrões. Porque quem é a favor de orçamento secreto é ladrão. Vocês não enchem a boca pra falar, Lula ladrão, mas e aí? Cadê vocês cobrando os deputados que vocês votaram que estão contra o fim do orçamento secreto? O Glauber Braga era um deputado contra o orçamento secreto, só que ia acabar com a farra dos bolsonaristas, né? O genocida foi lá e criou o orçamento secreto pra não sofrer impeachment. O Flávio Dino bloqueou, falou isso é inconstitucional. Cadê vocês aqui falando que vocês são contra? Cadê vocês cobrando seus deputados? Cadê vocês aqui provando que vocês são contra isso, contra a corrupção? O orçamento secreto é isso. É pra ninguém saber pra onde vai essa verba pública. Verba do povo, dinheiro do povo. Cadê a indignação de vocês? Bora! Vamos mostrar aí que vocês não são corruptos, que vocês não apoiam ladrão. A Globo já anunciou, Bolsonaro será preso, não vai ter como escapar. O projeto de lei da anistia fez o bolsonarismo cair numa armadilha. Eles mesmos pegaram a corda, colocaram no próprio pescocinho assim e deram para o Alexandre de Moraes, o Lula e os presidentes da Câmara e do Senado puxarem. É isso que vai acontecer aí com Jair Messias Bolsonaro. O que aconteceu? Você deve estar se perguntando, mas Thiago, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL no Senado, estava comemorando porque ele protocolou o projeto aí de anistia com 262 assinaturas. E aí, ó, são 5 a mais do que o necessário que ele precisava. E ele diz aí que mesmo se algum parlamentar retirar aí o pedido de urgência, ele não pode retirar a assinatura porque já foi protocolado o pedido. Então, deu ruim, eles vão votar. Pois bem, eles assinaram para que coloque urgência para votar um projeto aí de anistia. Só que não tem texto. Como não tem texto, qual que é a articulação que está sendo feita e que a Globo anunciou aí que, ó, deu ruim, vão prender mesmo o Bolsonaro. O Mota, presidente da Câmara, o Rodrigo Pacheco, o Davi Alcolumbre, do Senado, estão estudando, junto com ministros do STF, uma solução para esse caso da anistia. E colocaram o Rodrigo Pacheco, entre outros, para estudar um texto de aprimoramento, que eles estão chamando de aprimoramento à atual legislação de golpe de Estado, abolição do Estado de Direito Democrático, que é o seguinte: incluir que os réus de menor importância, eles podem ter a pena reduzida, em 1/3 e 1/6. E os comandantes teriam a pena aumentada. Então seria essa modificação na atual legislação. Com isso, o STF teria o argumento de dizer, olha, agora sim há uma forma de você diferenciar réus de menor importância de maior importância. Então é mais ou menos nesse sentido que eu tenho as ideias. Então os bolsonaristas ficaram aí 1 ano e meio pedindo anistia. Sabe qual é a diferença entre um homem de caráter e um homem sem caráter? É esse vídeo que vocês acabaram de ver agora. Já os canalhas fazem o que o bucho de égua faz, né? Ele se vitimiza para mostrar para os seus seguidores o quão fragilizado ele está. Mas não se enganem, esse homem tem sede de poder. Esse homem não desiste nunca. Enquanto ele achar que ele tem chance de implantar a ditadura verdadeira nesse país, ele não vai cansar. Mas Bolsonaro, deixa eu te falar uma coisa, você morreu para a política, você conseguiu acabar com a sua carreira política, você deveria ter continuado como deputado, que lá você roubava e estava tudo certo, você era tão insignificante que ninguém percebia, né? Tanto é que você tem todos os bens que tem hoje enquanto foi deputado. Mas não, a tua ganância te fez querer ser presidente.
frente. E foi aí que você tomou no rabicó, né? Porque aí você ficou muito mais em evidência e foi descoberto todos os seus crimes. E hoje você se tornou réu e vai pagar por esses crimes que você cometeu. Teu lugar, Bolsonaro, é na cadeia. Lá é o devido lugar que você merece, jamais na política desse país. Não existe na Bíblia, com exceção do demônio, qualquer personagem que possa ser comparado ao Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro é a pior pessoa que existe no mundo, a pior pessoa que existe no Brasil. E dizer que Deus escolheu alguém para governar um país, isso é coisa da Idade Média, né? Hoje em dia não, né, gente? Hoje em dia não. Vamos usar a inteligência. E além disso, o Jair Satanás é o maior corrupto que o Brasil já teve. Ele adora dizer que não tem condenações por corrupção porque ele institucionalizou a corrupção. Ele legalizou a corrupção. E aí por isso ele não pode ser condenado por corrupção, porque no caso dele, está legalizado o que ele fez. Agora, falar tudo isso, comparar o Satanás com um personagem bíblico e dizer que isso não é idolatria e fanatismo, você está muito enganada, porque isso é idolatria e fanatismo, e a sua religião cristã condena isso. E pobre de quem acredita em toda essa encenação do Satanás no hospital para tentar comover as pessoas de alguma forma, né? Mas eu desejo mesmo é que ele recupere muito bem a saúde, para que ele saia desse hospital e vá cumprir a pena que ele tem que cumprir por todos os crimes que ele cometeu. Bolsonaro na cadeia já. Direita ou esquerda, não importa, a divulgação dessas imagens e vídeos de Bolsonaro todo enfaixado, cheio de acesso, de sonda, com a cara de moribundo, andando com a maior dificuldade pelo hospital, é de extremo mau gosto, amigo. É um baixo nível, é abaixar o nível para um patamar, não tem nada a ver com apoio político. Você tem que achar ruim também. É uma falta de respeito, amigo, com todo mundo, principalmente com o Bolsonaro. Eu não sei nem se ele tá muito ciente do que estão fazendo com ele, amigo. Eu sou um pouco ingênuo, claro que ele deve estar ciente, mas é a falta de respeito, afinal de contas é um homem idoso, pessoa pública, não é o vizinho aqui da esquina. Acaba inspirando e servindo de exemplo para milhões de pessoas. Eu sei que todos eles fazem isso para atiçar o gado, mostrar como ele é um homem guerreiro, como ele tá sofrendo, para as pessoas terem empatia por ele. Uma mulher, Michele, uma mulher dedicada, conservadora, do lar, cuida do seu homem. Mas isso só na frente das câmeras, tá? Sei que é para atiçar o gado, para dar aquele instinto gregário do grupo. Eu sei de tudo isso, mas a política não pode se rebaixar a tal nível. Não seja você de direita ou de esquerda, amigo. Certo mesmo é você se indignar com a divulgação dessas... Para nós pacificarmos o Brasil, alguém tem que ceder. Quem tem que ceder? Eu sou Alexandre de Moraes. Anistia. Em 79, eu não era deputado, mas foi iniciado gente que matou, que soltou bomba, que sequestrou, que roubou. Por que Bolsonaro, ele não deve ter anistia? Eu vou falar pra vocês rapidinho por quê, tá? Agora, primeiro, a gente precisa entender o que é anistia. Anistia é quando a justiça brasileira, ela perdoa todos os seus crimes. Ela vai lá e limpa a sua ficha. Você fez um monte de coisa errada, um monte de bobagem e vai ter a sua ficha limpa. Agora, pensa comigo, alguém que vai lá, que rouba, que mente, que ataca a democracia, isso é uma suposição, tá? Suposição. E depois essa pessoa pede perdão. Ela sai sem pagar nada pelos crimes que cometeu. Agora vamos para outro cenário. Depois vocês vão entender. Contexto histórico. Na ditadura militar. Lá atrás, por exemplo. Quando teve tortura na ditadura militar, teve morte, teve censura, teve gente desaparecida e no final os militares foram anistiados. É isso. Não pagaram pelos crimes que cometeram. Qual foi o resultado disso? Ninguém foi punido, não aconteceu nada. Até hoje, o resultado disso, tem gente que sofre com isso e nunca viu justiça. A anistia naquela época ensinou uma coisa pra gente. Se você for poderoso, você pode fazer o que você quiser. A anistia basicamente é isso. Se você for poderoso, você faz o que você quiser e no final você não vai pagar por nada que você cometeu. Vocês lembram desse episódio em 2015 e 2016? Jair Messias Bolsonaro, ainda enquanto deputado, exclamou essa frase em relação a Dilma Rousseff, que era presidente da República. Vocês lembram? Que a presidente Dilma terminou na tela em 2018. Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo como uma incompetente ou incompetenta à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui. Pois é. O universo, a natureza é implacável, o mundo gira. E tudo aquilo que sai da tua boca como bondade, alegria, justiça, esperança, felicidade, o bem, acaba sempre retornando para você e teus familiares. Agora, tudo aquilo que tu falas e imagina para o outro como desejar a morte, a doença, a miséria, a fome, a injustiça, a transfobia, o preconceito, o racismo, acaba sendo acometido para você e para todos que te cercam, que cercam você. Portanto, nunca fale mal para os outros, porque agora Bolsonaro está, primeiramente, inelegível como político. Segundo, está prestes a ser preso. Terceiro, enfrenta o dilema da doença, falta de saúde, que impossibilita, inclusive ele, como vocês viram, de dar os primeiros passos. Portanto, a natureza, o universo é implacável. Quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, que ouça.
o que você tem a dizer sobre esse vídeo. Comente. O senhor acha que a presidente Dilma termina o mandato dela em 2018? Eu espero que acabe hoje, infartada ou com câncer, de qualquer maneira. O Brasil não pode continuar sofrendo por uma incompetente ou incompetenta à frente de um país tão grande e maravilhoso como esse aqui. Enquanto Bolsonaro desejou o que ele desejou para a presidente Dilma, eu desejo ao Bolsonaro muita saúde. Fiquei muito feliz em ver Bolsonaro dando os primeiros passos rumo à papuda, porque eu quero ver Bolsonaro forte, se recupere rápido, para que o oficial de justiça consiga te entregar a intimação e o processo judicial comece a tramitar. Força, Bolsonaro. Fique forte rápido. Quero ver você com muita saúde. Esses primeiros passos foram maravilhosos, porque são esses que irão te levar para a cadeia. Falou o defensor de ladrões de Jó. Que são velhinhas inocentes. Que blá blá blá. Quem tenta contra o Estado Democrático de Direito, tenta contra a Constituição, tenta contra o meu e o seu direito. O golpista não merece anistia. O golpista que pichou o estátua do STF diz que foi abandonada por políticos. Não estamos recebendo ajuda de ninguém. Aí você vai pegar o batom, presta atenção que eu vou falar contigo, ó. Você vai passar aqui. Você não passa na xera, tu passa aqui, ó. Tá vendo? É pra isso que serve batom. Olha o que eu não faço nessa aqui. Você achou que seria diferente? Não, tu achou que seria diferente, querida? Isso é pouco ainda. O máximo que eles vão fazer, sabe o que é? Ficar com esse discurso de anistia. Só. Visitar vocês, chamar o advogado. Não conta com isso não, querido. Eu acho é pouco, como diz aí. Eu acho é pouco. Você pega o batom, pelo amor de Deus, vai pichar tua casa, garota. Vai pichar tua casa. Enfim, gente, o que vocês acham sobre isso? Nossa, tá muito escroto esse batom. Vocês acham que seria diferente o tratamento? Não, fala de verdade, de coração. Vocês acham que seria diferente? O capitão de vocês tá enfermo. Fake. O filho fugiu. Vocês não são patriota evangélico? Vai pichar igreja, porra. Ninguém picha igreja, né? Gente, eu confesso pra vocês que eu não aguento mais ver aquela barriga do Bolsonaro, sério. É o tempo todo aquele pelado, gente. O tempo inteiro. Você abre o Instagram, tá lá. Você abre o TikTok, tá lá. A live lá com aquela barriga de fora. Andando. Abraçado do enfermeiro. Deitado. Com a Michelle lavando aquele pé cheio de furúnculo. Gente, ninguém é obrigado a ficar vendo aquilo. Ô senhor, te manca. Ninguém quer saber disso daí não. Lembrei, o gado quer, né? O gado precisa sentir, sabe? Aquele sofrimento do Bolsonaro. Então ele vai lá e coloca ele lá no hospital. Gente, o que eu tenho a dizer é que eu não aguento mais. Eu tô tendo pesadelo toda noite com aquele bucho. Sai pra lá. Vocês separaram que tem militar preso, tem ex-presidente que já virou réu, tem um monte de bagrinho que já foi condenado, mas e aqueles financiadores do golpe? Por que eles ainda não apareceram? Será que vai passar batido pra eles? Não, a investigação chegou neles. Presta atenção. A delação do Mauro Cid dizia claramente que o dinheiro dos acampamentos golpistas vinha do pessoal do agro, né? Só que assim, investigar quem são essas pessoas não é tão simples, porque mesmo você tendo nome, pra você provar que uma pessoa deu dinheiro pra outra, por exemplo, se eu fizer um pix pra você, é fácil. Se entrar na minha conta ou na sua, vai ter lá uma transferência de mim pra você. Mas pra cometer um crime não é assim, né? Normalmente vai ser em dinheiro vivo. Então você vai ter que quebrar o sigilo telefônico, você vai ter que ver se tem troca de mensagens ali, você vai ter que usar a posição do GPS. Então, por exemplo, a pessoa, com o celularzinho dela, né? Ela foi até um banco, quebra o sigilo bancário, vê que ela fez um saque de dinheiro, encontrou com outra pessoa pela posição dos dois celulares, viajou, foi pra tal lugar. É uma investigação mais detalhada, mas que foi feita. E chegou no pessoal do agro. Quem? Nós não sabemos porque a investigação é sigilosa, mas chegaram ao pessoal do agro. Gente que tem bilhão. Tá? Gente que tem bilhão e que está desesperada que vai ser presa. Não se esqueça que tem 300 deputados ali na Câmara que são ligados ao agro. Então essa PEC da anistia não é pro Bolsonaro, é pro pessoal do agro. O Bolsonaro, na verdade, ele tá atrapalhando o bolsonarismo, porque o eleitor dele é fanático. Só que o Bolsonaro não vai apoiar um outro nome pro bolsonarismo, ele vai continuar segurando esse eleitor. Então o Tarcísio, que é o queridinho do bolsonarismo, ele não tem chance com o Bolsonaro solto. O bolsonarismo precisa tirar o Bolsonaro de cena para viabilizar outro nome. Essa PEC não é pro Bolsonaro, é pro pessoal do agro. A investigação chegou neles e a bomba vai explodir a qualquer momento. Por isso esse desespero em Brasília para aprovar essa PEC de comprar essa briga. Tem dinheiro rolando, mas não tem conversa. Quem tiver culpa vai responder. O que você acha? Responde aqui para mim nos comentários. Que é, gente? Não me olha com essa cara, não. Vocês estão achando que são só pessoas menos instruídas que acreditam nas humorotas da família Bolsonaro? Não. Olha o exemplo que a gente tem aqui. Um doutor. Sim, ele tá querendo dizer que o Dudu Bananinha tá exilado por conta da ditadura que nós
chamamos de democracia, gente. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu, sinceramente, teria vergonha de fazer um tipo de comentário desse, né? Quer dizer, então, que o doutor aí acha que nós vivemos numa ditadura, né? Uma ditadura essa, né? Onde os políticos falam o que bem entende, o doutor fala o que bem entende, eu falo o que bem entendo, e tá tudo certo, né? Eu acho que na escola que ele estudou, não teve a aula sobre ditadura, né? O que é uma ditadura, o que é viver numa ditadura. Mas a gente só vem aqui expor mesmo, né? Porque, na verdade, essas pessoas não vão mudar nunca. Porque não foi o Bolsonaro que fez elas assim. Elas são assim. E agora elas têm voz por conta do Bolsonaro, né? Dessa coisa chamada bolsonarismo, que é a vergonha do nosso país. Você sabe o que acontece com um trabalhador que fica mais de 120 dias sem exercer as suas funções, faltando ao seu serviço, não fazendo o seu trabalho, enfim, não aparecendo no trabalho? Ele vai pro olho da rua, né? Mas não é o que acontece com o Dudu Bananinha. O Dudu Bananinha, mesmo estando há 122 dias afastado do seu trabalho, ele continua recebendo o seu salário mensalmente de R$46 mil. Mais R$4 mil de auxílio moradia, porque o salário dele é tão pouquinho que ele precisa de um auxílio moradia. E mais R$130 mil para pagar os seus assessores. Vocês sabiam disso? E vocês sabem de onde sai esse dinheiro? Do nosso bolso, que estamos bancando a vagabundagem do filho do bucho de égua, que, sendo um desonesto como pai, está lá nos Estados Unidos sem trabalhar, mas recebendo o seu salário. Agora eu te pergunto, se fosse um deputado de esquerda que estivesse fazendo isso, será que ele estaria recebendo salário? O que será que os bolsonaristas estariam fazendo para que ele deixasse de receber o seu salário ou até perdesse o seu cargo, né? Mas dizer o quê, né? A família Bolsonaro é poderosa, eles acham que eles podem tudo. Então vamos ver até quando vai continuar essa mamata e vamos ver se ele vai ter ou não que devolver todo esse dinheiro que ele recebeu enquanto estava no bem bom curtindo a vida nos Estados Unidos, dizendo que ele é um perseguido e que ele não pode voltar para o Brasil nem para visitar o pai dele, né? Que, ao meu ver, ele não está proibido de nada, ele está lá porque é um sem vergonha mesmo, né? Um aproveitador, um desonesto igual ao pai dele, que devem estar tramando mais um golpe. É isso. A Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo, o retorno dele à Terra. E se ele voltasse nos dias atuais e coincidentemente parasse exatamente no Brasil? Jesus nunca foi uma pessoa neutra, ele sempre se posicionou em relação aos problemas da sua época. Como ele se posicionaria em relação à política brasileira atual? Será que ele ficaria do lado daquele que luta para acabar com a fome no mundo? Ou daquele que deixou pessoas na fila do osso? Estaria ao lado daquele que defende renda para as pessoas mais pobres? Ou daquele que defende o privilégio dos ricos? Daquele que defende justiça social? Ou daquele que mentiu mais de 4 vezes por dia durante o seu governo? E vocês sabem qual é o pai da mentira, né? Estaria ao lado daquele que quer que todo brasileiro tenha uma casa para morar? Ou daquele que quer que todo brasileiro tenha uma arma para fazer sabe lá Deus que? Responde aí nos comentários. Como Jesus se posicionaria no Brasil dos tempos atuais? A Páscoa é também tempo de renovação, de mudança de rumos. Então espero que você aproveite esse feriado para refletir se você realmente está do lado daquele que Jesus estaria ou do lado do falso profeta. Feliz Páscoa a todos!